Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor José Oliveira. Antes do vídeo começar, já deixe a sua curtida, para que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Abra o seu coração e fique com essa mensagem de fé, e que Deus te abençoe. O texto para nossa meditação está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Aqui nós temos duas observações do versículo. Bom é aguardar a salvação que vem do Senhor, não de homens, mas a salvação que vem do Senhor. E isso deve ser feito em silêncio. Problemas na vida todos nós passamos. Jesus diz: no mundo tereis aflições. E às vezes nós queremos colocar a culpa dos problemas que vêm até a nossa vida, que somos acometidos, queremos colocar a culpa em Deus, queremos colocar a culpa nos homens, queremos colocar a culpa em alguma situação que nos fez tomar decisões precipitadas, e nós começamos a praguejar, a falar mal, nós começamos a externar esse problema até para pessoas que não têm nada a ver com aquilo que nós estamos passando. Mas aqui o profeta Jeremias, um grande profeta de Jerusalém que chorava sobre a nação, ele declarou: mas isso em silêncio. Nós devemos aguardar em silêncio o socorro que vem do alto. A Bíblia diz através do salmista: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eu não devo sair por aí falando os problemas que eu tenho na minha vida, porque isso não vai ajudar a resolver. Eu acredito que muito pelo contrário. Jesus declara para nós em Mateus 12:37 o seguinte: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. A Bíblia conta para nós a história de Jó, e Jó passou por problemas que eu acredito que poucas pessoas teriam a capacidade ou assim, que teriam condições de suportar. A Bíblia diz que ele perdeu os 10 filhos, a Bíblia diz que ele perdeu toda a riqueza que ele tinha, e ele era um dos homens mais ricos do Oriente, perdeu até mesmo a saúde. E diante de uma situação complicada como essa, a mulher dele diz: Jó, perdemos nossos filhos, perdemos nossos bens, você perdeu sua saúde, amaldiçoa teu Deus e morre logo de uma vez. E o Jó falou: tu falas como uma louca. E no início do livro de Jó, a Bíblia diz que ele não pecou com seus lábios. Mas conforme a história foi acontecendo, as semanas foram passando, os meses foram passando, ele começa então a arrumar ou procurar uma justificativa para tudo que vinha acontecendo com ele. E ele começa então a colocar a culpa em todos, se justificando. E no final do livro de Jó, no final do seu livro, há uma declaração poderosa. Ele diz: falei do que não entendia. E ele teve que pedir perdão para Deus pelas palavras dele, se humilhar, e Deus o abençoou novamente. Mas veja que situações que acontecem com a gente poderiam não acontecer se a nossa boca estivesse fechada. Nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, porque por elas podemos ser justificados, só que também podemos ser condenados. Quando um problema acontece, quando um problema surge, nós devemos nos agarrar à palavra de Deus. E a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo declara em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você não alcançou o que queria, se houve uma grande perda ou você não compreende a situação, aguarde em silêncio que a salvação vem do Senhor. Siga a sua vida, mesmo sem entender, continue confiando no Senhor. A Bíblia fala que Davi perdeu um filho que ele teve com Batseba, A origem desse filho veio de um pecado, mas era uma criança que agora estava sob os cuidados dele, e essa criança estava muito doente, estava a ponto de partir. E a Bíblia fala, em 2 Samuel 12, que o Davi ele jejuou, chorou, buscou, fez o máximo que estava ao alcance dele para que essa criança não partisse, mas a criança morreu. E a Bíblia fala que após ele saber, quando ele fica sabendo da morte da criança, o Davi se levanta, toma um banho, penteia o cabelo, vai para o templo. A Bíblia diz que ele adora ao Senhor, ele se alimenta, e as pessoas começam a questionar: Davi, peraí, nós não estamos entendendo. Enquanto a sua criança, o seu filho estava vivo, você estava quase morto, a situação que você estava era deplorável. Porém, agora que a criança morreu, você se levanta, a gente não consegue compreender. Você pode nos explicar?
E ele faz uma declaração que para nós é de suma importância. Ele diz: pessoal, a criança não pode vir até mim mais, mas um dia eu sei que eu vou até ela. E Davi então seguiu com a vida em frente, e é o que nós precisamos fazer também: aguardar a salvação do Senhor em silêncio, confiando nele, acreditando nele, que no final tudo vai dar certo. Embora a gente não consiga compreender porque certos fatos, acontecimentos vêm sobre nossas vidas, até mesmo problemas que nós não causamos, nós não devemos sair por aí praguejando, querendo colocar a culpa em ninguém. Mas assim como o profeta Jeremias declarou, nós devemos agir. Mais uma vez, bom é aguardar a salvação do Senhor, porque sempre virá do Senhor. E isso em silêncio. Se você precisar conversar, converse com Deus. Abra o seu coração para Deus, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6. Abra a porta do teu quarto e ora ao teu Pai, que vê tudo que está em segredo. Fale com Ele, desabafe com Ele, pode ter certeza que a salvação virá. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, comente aqui embaixo o que Deus falou com você. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Para não perder mais nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Fique com Deus e até mais!